meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia ou boa tarde, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, mas a aula de hoje é de ciências e nós vamos falar sobre o vento. Esse assunto é continuação dos assuntos anteriores, porque nós estamos falando sobre o ar. Nós falamos sobre o ar e sua composição, depois sobre o ar poluído e hoje nós vamos falar sobre o vento. O vento, gente, é o ar, só que em movimento, é o ar em movimento sobre a superfície da Terra. A circulação do ar acontece quando o ar que fica bem próximo da superfície esquenta, ele aquece e ele se expande. Quando isso acontece, ele esquenta e expande, ou seja, aumenta de tamanho, ele faz o quê? Ele sobe. Esse ar que fica bem próximo da superfície é o ar quente e o que fica bem mais em cima, mais próximo da atmosfera, é o ar frio. Quando o ar que está próximo da superfície aquece e se expande, ou seja, aumenta de tamanho, ele sobe e o que estava aqui em cima, que é o frio, ele desce. O nome disso aqui é circulação, é a circulação do ar, o vento, né? Como vimos, o aquecido se expande, aumenta de tamanho, e por causa do aumento de tamanho, ele sobe, como o Pro acabou de dizer. As consequências desse movimento de subida de ar quente e descida de ar frio é o vento. Nas regiões mais quentes, o ar é menos denso e a pressão atmosférica é menor. E nas regiões mais frias, o ar é mais denso e a pressão atmosférica é maior. Por isso, o vento sempre vai para as regiões de alta pressão, de alta pressão para de baixa pressão. Aqui vem, no caso, continua explicando sobre a questão de circulação do ar. O vento sempre vem dos lugares de alta pressão, ou seja, dos lugares mais frios para os lugares de baixa pressão, os lugares mais quentes. A pressão atmosférica depende da umidade do ar. O ar seco, ele é mais pesado do que o úmido. Então, quanto mais seco estiver o ar, maior será a pressão atmosférica. A velocidade dos ventos varia de acordo com a diferença da pressão entre duas regiões e também depende da distância que existe entre elas. O livro de vocês vem trazer algumas consequências do vento, consequências positivas e consequências negativas. Quais seriam, Pro, as consequências negativas? Por exemplo, os tornados. Aqui em nossa região não existem, ou pelo menos não ocorrem aqui no Brasil. Já aconteceram menores, bem que assim, que lembraram, tipo funis de vento, que eu lembro que o pessoal às vezes se assustava, dizendo que o Brasil ia ter tornado, mas isso aí já tem um bom tempinho. Esses fenômenos, eles ocorrem em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos. É bem recorrente, acontece frequentemente. É um ar muito forte, muito forte. Aí ele, por causa da intensidade, da força, ele forma um funil que, quando toca na superfície terrestre, destrói tudo que vem pela frente. Casas e etc. É muita destruição, gente, é muito feio. Quando você vê um desastre causado por um furacão, por exemplo. Aqui em nossa região não tem, mas tem uma coisa que é mais fraca, mas que a gente consegue perceber a intensidade do vento, que são os redemoinhos. Pro mesmo, quando tem um redemoinho aqui bem próximo, Pro sai igual uma louca correndo para fechar as portas da casa para não encher a casa de poeira. Enfim, Pro trouxe esse exemplo para, no caso que é mais próximo de vocês, para vocês conseguirem fazer a relação
entre a força dos ventos. E também tem um aspecto positivo, que no caso os ventos também podem carregar sementes de árvores para outros lugares. E essas sementes podem cair no solo e germinarem, dando vida a outras árvores. Então, tem os aspectos positivos e os aspectos negativos. Contudo, o vento é de fundamental importância, pois se algum dia o ar do planeta Terra ficasse imóvel, seria um caos para a sobrevivência dos seres vivos, mesmo que às vezes o vento cause algumas consequências catastróficas, como a que Pro acabou de citar, na questão dos furacões. Ele é indispensável para o planeta. Gente, o vento é muito importante para o nosso planeta. Eu vou trazer um outro exemplo que é bem próximo da nossa realidade. Por exemplo, quando está fazendo muito calor aqui na nossa região e o vento fica bem fraco, que parece, a gente olha para as plantas assim, a gente faz, meu Deus, as plantas não tem uma folha que esteja balançando. A gente não fica agoniado de calor, a gente não fica agoniado porque a gente não vê o vento, a gente não sente aquele frescor, aquela fresca, a gente não fica bem agoniado. Imagine se fosse assim o tempo todo. Seria muito cruel por causa do aumento de temperatura e isso geraria um impacto muito grande para as nossas vidas e também para a vida dos seres vivos. Então, o vento, apesar das suas consequências, é essencial para a vida do planeta. Tem uma outra curiosidade, um outro ponto que o livro de vocês vem trazer. O vento ele é responsável por formar ondas. Vocês sabiam disso? O vento, quando a gente consegue perceber aqui na nossa região, quando você vê um tanque, um açude e tá ventando muito, a gente não percebe que na superfície formam pequenas ondas? Só que no mar, essas ondas são maiores também porque a força do vento é maior. Nos dias de muita ventania, o mar fica muito agitado, com ondas muito grandes. Com a calmaria do tempo, o vento mais suave, as ondas ficam menores. E isso independente se a maré estiver alta ou baixa. Então, aqui fica bem explicado que o tamanho, a força das ondas dependem do vento. Tem um professor aqui chamado Joseph Harari, que ele diz que o tamanho das ondas depende de 3 fatores, e o principal deles é o vento. O segundo que ele vem trazer é o encontro das águas. Quando o vento sopra, ele vai formando várias ondas. E, no caso, quando ela vai chegando mais próxima da superfície, ela vem aumentando o tamanho, depois diminui. E o aumento do tamanho da onda depende também da junção de 2 ou mais ondas, porque vai juntar a energia de uma onda com a outra, então ela vai ficar maior e com mais força. E o terceiro fator é a forma do litoral. Se o litoral for extenso, for grande, a onda tem um espaço maior para ela se formar e vir com mais força, com mais intensidade. Quando o litoral é menor e existe a presença de rochas e de outras coisas, a onda vai se chocando e vai perdendo o seu tamanho e a sua força. Bem, essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Beijão da Pro, espero ver vocês brevemente. Fiquem em casa, cuidem de vocês, cuidem dos seus familiares, que Deus venha abençoar cada um de nós e nos proteger nesse momento difícil, né? Beijão, amo vocês!